Boa noite, tudo bem? Eu tenho esta noite uma palavra de Deus para a tua vida, que assim como trouxe muitas respostas para mim esta palavra, numa época que eu estava procurando muitas respostas em Deus, estava assim meio que sem rumo, sem direção, com muitos porquês, sem entender o que muitas coisas que aconteceram e que acontecia na minha vida. E eu comecei a buscar muito em Deus respostas. E quando você busca Deus, quando você busca o Espírito Santo, ele se apresenta para você, né? Deus se apresenta e te dá resposta. Quando nós passamos a viver da dependência de Deus, o nosso Deus, ele se apresenta. Porque Deus nos fez para ter relacionamentos com ele. Então, Deus quer que você tenha relacionamento. Então, muitas situações que passamos nessa vida é para que realmente nós possamos buscar a presença de Deus, buscar essa intimidade, esse relacionamento. Então, como essa passagem, essa palavra da Bíblia me ajudou muito e trouxe muitas respostas, e eu sei que hoje, nesses tempos de dores, de aflições, incertezas, de medo, inseguranças, sofrimento, solidão, angústia. Muitas vezes a pessoa se sente abandonada, a solidão, né, bate a porta, e nós queremos uma resposta, nós queremos um porquê disso tudo, né? Então, como essa palavra me ajudou muito, abriu a minha visão espiritual, me levou a um outro nível espiritual, eu senti hoje no coração de estar trazendo essa palavra. Eu já ministrei ela em muitas igrejas, e daí o Senhor me trouxe a lembrança, e eu quero estar lendo para você sobre essa palavra. Eu quero começar pela Bíblia, né, onde ela é baseada, né, essa ministração, né, esse contexto. E na palavra de Deus, abre o livro de Êxodo, capítulo 3, no Velho Testamento. O livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo. Amém? Eu creio que assim como foi bênção para minha vida, foi vitória para minha vida, me trouxe muitas respostas. Eu creio que também ele vai trazer, essa palavra vai trazer muitas respostas para a tua vida e vai ser bênção para a tua vida. Eu creio e profetizo isso. Eu orei muito a Deus hoje à tarde, pedindo uma palavra, e a palavra que o Senhor me trouxe foi essa, de Êxodo 3, sobre Moisés. Amém? A vida de Moisés nos traz muita lição. Moisés foi um grande servo do Senhor, temente, mas ele passou por um grande tratar de Deus. E você vai entender o porquê de muitas coisas que você passa na sua vida. Então vamos à palavra do Senhor, Êxodo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não chegues para cá,
tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Então, agora eu quero ler para você o contexto, né, dessa passagem da palavra do Senhor. Quero falar sobre Moisés. A educação que Moisés recebeu na corte de Faraó não era suficiente para a obra de Deus. Foi necessário a sua solidão com Deus e 40 anos de preparo árduo e labor, cuidando de ovelhas no ermo. Como a águia desperta o seu ninho, assim Deus faz com os seus filhos. Em Deuteronômio 32, 11. Tornando esse ninho desconfortável para os filhotes descansar. Muitos de vocês sabem que Deus torna as coisas incômodas para te despertar, para te tirar da tua zona de conforto. Moisés, a gente sabe a história dele, ele foi adotado pela filha do faraó, né? Que ela estava se banhando ali no Rio Nilo e encontra aquele cesto com o bebê, ela estava lá com suas servas e ela se apaixona pela criança, aí já começa a provisão de Deus sobre a vida, os planos e os propósitos de Deus sobre a vida de Moisés. E a filha de Faraó pega Moisés para criar. E Moisés, sendo um filho de hebreu, né, pela provisão de Deus, foi criado dentro do palácio de Faraó, no Egito. Egito, naquela época, era potência mundial, né? Tinha muitas riquezas e Moisés foi criado com a melhor educação, letrados. Moisés andava em mármores, roupas de sedas, pulseiras e colares de ouro. Então, Moisés teve a melhor criação que o homem poderia ter na face da terra. Só que Moisés, ele não era nem totalmente hebreu e nem totalmente egípcio. Então, Moisés, até seus 40 anos de idade, ele ainda não tinha certeza de qual era a sua real identidade, né? Porque ele nem era totalmente hebreu e nem totalmente egípcio. O faraó aceitava ele, mas não amava ele como um verdadeiro neto. O faraó implicava com Moisés, né? E praticamente ele tolerava Moisés por causa da sua filha, né? Que não tinha outros filhos. Só que nós sabemos que tudo que aconteceu com Moisés foram planos e projetos de Deus. Porque Deus tinha grandes propósitos para a vida de Moisés, assim como Deus também tem grandes propósitos para as nossas vidas. E Moisés ouve falar que ele é um hebreu. E ele ouve falar que seus pais estão vivos. E nasce no coração dele aquela vontade de conhecer a sua família hebreia. E Moisés vai atrás da sua família. E aí já é Deus preparando providências na vida de Moisés. Deus trabalha, às vezes, de formas nas nossas vidas que nós não entendemos. E muitas vezes nós nos frustramos porque os planos e projetos de Deus para a nossa vida é totalmente diferente dos nossos planos e projetos. E nós, muitas vezes, fazemos planos e quando recebemos uma palavra contrária daquele plano ou do projeto que nós fizemos, nós ficamos frustrados, nós não gostamos de ser contrariados ou frustrados, não é mesmo? E isso é uma coisa que nos incomoda. E Moisés vai conhecer sua família hebreia e aquilo mexe muito com o emocional de Moisés. E quando foi um dia, Moisés foi ali visitar onde estava vendo a construção, onde ficavam os escravos, né, os escravos hebreus, e ali ele vê um soldado egípcio castigando, né, um hebreu. E ali Moisés se revolta, porque ali ele já estava se apaixonando pela família hebreia dele, entendendo que ele era hebreu.
e ali Moisés mata esse soldado egípcio. E isso chega até Faraó. E Faraó, como também já não gostava muito de Moisés, então isso foi um motivo suficiente para que Faraó mandasse matar Moisés, né? Ele não queria mais Moisés dentro do palácio. Então ele aproveitou dessa situação para matar Moisés. Agora vocês pensem, Moisés, um rapaz guerreiro, valente, foi criado para ser um general de guerra, ganhou muitas batalhas. Eu acredito que até por isso que seu avô o tolerava no palácio. De repente, ele se vê em defesa daquele povo hebreu. Começa a se apaixonar pela sua família hebreia. Só que aqui foi criada uma situação. Deus muitas vezes ele cria situações para que nós possamos dar o primeiro passo de frente para o nosso propósito. E nunca essa situação vai ser uma situação boa. Muitas vezes é uma situação de morte, uma situação de medo, uma situação de sensação de perda, de desespero, de angústia. E assim aconteceu com Moisés. O avô manda tirar a vida dele. O que eu quero dizer para você que essa passagem, essa parte está aqui em Deuteronômio 33, que diz: como a águia desperta o seu ninho, assim Deus faz com seus filhos. Então, neste momento aqui, Deus começa a despertar Moisés da comodidade dele, porque estava cômodo para ele. Ele vivia no palácio, ele andava em mármores, ele vestia roupas de seda. Moisés foi criado para ser servido e não para servir. E Moisés, neste momento, tem que fugir para o deserto para não morrer, para não perder a vida. Então eu vejo aqui Deus como uma águia chacoalhando o seu ninho para despertar os seus filhos que estão acomodados, que se acomodaram numa situação, numa posição e não querem dar o próximo passo de frente para o propósito que Deus tem para você. Então, quando Deus tem algo, um propósito grande para a tua vida e você não sai do lugar, então Deus vai criar uma situação e vai fazer você dar o primeiro passo para o deserto. Porque neste momento aqui, Moisés, ele estava em conflito, porque ele não sabia qual era a sua seu real caráter, sua real personalidade. Ele nem era totalmente hebreu e nem totalmente egípcio. Se ele fosse para o lado dos hebreus, os hebreus não iam aceitar Moisés, porque como ele foi criado no palácio e ele falava como um egípcio, e ele foi criado como um general de guerra, então era um homem arrogante, era um homem valente, né, no seu modo de falar. Então aquele povo escravo fragilizado não confiava em Moisés. E se ele voltasse para o palácio, para o povo egípcio ia matar ele, porque Faraó mandou matar Moisés. Então Moisés foi obrigado a fugir para o deserto. Mas Deus permitiu essa situação na vida de Moisés. Moisés tinha 40 anos e ele ainda não sabia realmente aquilo que Deus tinha feito para ele ser. O que ele tinha que ser. Qual era a missão dele? Qual era o propósito de Deus para a vida dele? E Moisés foge para o deserto. Então, quando ele foge para o deserto, ele está dando o seu primeiro passo de frente para o propósito que Deus tinha para a vida dele, para o melhor que Deus tinha para a vida dele. Então, naquele momento, aquele homem criado dentro do palácio, que andava em mármores, com roupa de seda, né, todo enfeitado de ouro, um homem que foi criado para ser servido, que falava muitas línguas, um homem letrado. Ele se vê ali, sozinho, abandonado, no deserto, para tentar salvar a própria vida. O que eu quero dizer para você, que deserto não é lugar de morte. Que no deserto você não está sozinho.
O deserto é o lugar que você vai dar o seu primeiro passo de frente para o seu propósito. Você vai de frente com aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então, se Deus chacoalhou o teu ninho, levanta e vai para o deserto, porque no deserto você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está contigo. Ele está segurando em tuas mãos. Então, o deserto é lugar de sobrevivência. Moisés, ele tinha todas as estratégias de guerra, mas ele não estava preparado para sobreviver no deserto. E ali, Deus, com Moisés no deserto, ele dá ali a Moisés estratégias para sobreviver nesse tempo de deserto. O deserto não é fácil de você passar, mas você nunca vai estar sozinho, porque Deus, ele cria situações, ele te empurra para o deserto, ele permite você passar no deserto, que é para você crescer e amadurecer em muitas áreas da tua vida. Você cresce tanto como materialmente, como espiritualmente, como homem, como pessoa. Deus vai trabalhando no seu caráter nesse tempo de deserto. É Deus te preparando para aquilo que Ele te fez, para entregar nas tuas mãos o melhor que Ele preparou para você viver nesta terra. E Moisés fica 40 anos no deserto. 40 anos sendo preparado. Ele foi com 40 e fica mais 40. Sabe por quê? Porque Moisés também era um homem de coração duro. Moisés batia de frente com o Senhor. E Deus precisava tratar esse caráter de Moisés, porque Deus ia dar na mão de Moisés um povo fragilizado. Mas por que Deus então foi pegar justamente Moisés, que foi treinado como um general de guerra, para depois cuidar de um povo escravo fragilizado? Porque Moisés, exatamente isso, ele foi preparado como um estrategista, como um general de guerra, um homem letrado, que conhecia batalhas. Então Deus precisava de um homem que tivesse a astúcia, a valentia e o conhecimento, estratégia de um general de guerra. Mas o Senhor precisava também que esse homem tivesse paciência, mansidão, tolerância e sabedoria espiritual para lidar com este povo. Então o Senhor cria esta condição. Então muitas vezes acontecem situações nas nossas vidas que nós não entendemos o porquê estamos passando por aquilo. É porque o Senhor está te tirando da tua situação de comodidade. O Senhor está te expulsando do teu ninho, assim como a águia expulsa seus filhotes. A águia, quando ela constrói o ninho, ela coloca aqueles galhos com os espinhos todos virados para fora. E depois, quando esse filhote vai crescendo, que ele não quer mais sair deste ninho, a águia, ela vai virando esses galhos com o espinho para o lado de dentro, para que esses espinhos comecem a cutucar este filhote e ele não ache mais acomodação dentro do ninho, até que ele não cabe mais nesse ninho, esse ninho fica totalmente cutucando, espetando ele, então é obrigado ele a sair para o primeiro voo. O Senhor está te preparando para o seu primeiro voo. O Senhor está te conduzindo para o teu propósito. Amém? Então, o Senhor, ele te tira da tua zona de conforto para te colocar numa zona de propósito. Então, isso que você está passando hoje é o Senhor te colocando numa zona de propósito. Amém? Porque o seu tempo, ou lugar, ou coisas que você está fazendo, já se completou. Já se completou. Então, Deus quer te levar para esse propósito. Então, é preciso ter a mente aberta para mudar. E de como você se via para onde Deus está te chamando.
Então, Deus vai trabalhar em você de uma maneira que você vai se enxergar da maneira que você estava na sua comodidade, aonde você estava parado, e você vai começar a entender e a enxergar aonde Deus quer te levar. Se você é uma águia acomodada, dificilmente vai alcançar grandes voos. Amém? Então, uma águia que fica ali paradinha, ela não vai alcançar grandes voos. Mas eu quero te dizer que voar alto dá trabalho. Porque você voar alto vai fazer você mexer muitos músculos do seu corpo. Então, vai te dar trabalho. Então, é mais fácil deitar no ninho e querer ser alimentado, não é assim? Então, a águia, quando ela é filhote, ela quer ficar deitadinha lá, porque a mãe todo dia traz o alimento na boquinha dela, né? Então, ela não quer sair de lá, porque tá bom demais, mas Deus vai criar uma situação, ele vai te acomodar, ele vai chacoalhar o ninho e vai fazer você sair da sua zona de conforto para você alcançar, tomar posse do melhor dessa terra que Deus tem preparado para você. Porque se você não tiver atitude, se você não sair dessa sua comodidade, você não vai alcançar a sua vitória. Você não vai alcançar a sua vitória, porque Deus só trabalha em cima de atitude. Aí, de repente, você acha que é o inimigo que está atrapalhando sua vida. Aí você fica orando, repreendendo, né? Sai potestade, sai Satanás, sai inimigo, você está atrasando minha bênção, ora, e nada acontece. E nada funciona. Não é verdade? Aí vem os problemas, né? E aí você não consegue, vem os espinhos, aí você não consegue mais ficar no seu ninho. Porque daí é Deus criando uma situação para você entender que não é Satanás que está te levando para o deserto. É Deus que está te levando para o deserto, porque de tempos em tempos o Senhor te leva para um outro nível espiritual, mas para você chegar nesse outro nível espiritual, você vai ter que passar por um tempo de deserto para você crescer e se fortalecer. Porque toda vez que nós saímos do deserto, nós saímos fortalecidos. Nós saímos capacitados. Amém? Mas quando acaba a graça, temos que caminhar para outra dimensão. Amém? Então, de repente, Moisés teve que sair do palácio. De repente, Moisés teve que sair do palácio e tudo que ele tinha de bom na vida dele acabou. Acabou. Ele teve que aprender a sobrevivência no deserto. Amém? Enquanto foge do que ele era definido, ele avança para uma nova identidade. Né? Porque é o que eu estou falando desde o começo. Até aos 40 anos de idade de vida. Moisés ainda não sabia qual era a sua verdadeira identidade. Então Deus empurra ele para o deserto, para ele descobrir qual seria a sua verdadeira identidade. E chegou um tempo que Moisés conheceu Jetro, o seu sogro. E ele se casa com a filha de Jetro. E Jetro coloca Moisés para cuidar de ovelhas no deserto. Olha que interessante, né? E quando Jetro fala para Moisés, Moisés, você vai cuidar das minhas ovelhas? Moisés olha para Jetro, né? Aquele caráter ainda de general e diz, eu? Cuidar de ovelhas? Mas eu fui criado num palácio. Eu não fui criado para servir, eu fui criado para ser servido. Como que eu vou cuidar de ovelhas? Eu nunca cuidei de ovelhas. E Jetro falou, você vai cuidar de ovelhas. E ali Moisés fica um tempo cuidando das ovelhas. Até que um dia,
ele passa por uma sarça e, de repente, ele tem ali uma aparição de Deus, uma teofania, aparição de Deus. Ele passa por aquela sarça e aquela sarça estava ardendo em fogo. Mas ele passa e ele não dá muita atenção. Mas ele vai e de repente ele percebe que ali tem fogo naquela sarça, mas este fogo não estava consumindo aquela sarça. E ele volta. Ele para e ele olha de frente aquela sarça. E quando ele para e ele presta atenção, aí Deus fala com ele. Aí o Senhor chama Moisés. Moisés. E ele, assustado, ele olha, ele fala: eis-me aqui, Senhor. E ali ele entende que é Deus falando com ele. Então, o Senhor só vai falar com você a partir do momento que você parar e prestar atenção em Deus. E prestar atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar com você. E vai ser nesse tempo de deserto que você está passando que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Mas você tem que parar e prestar atenção na voz do Senhor, naquilo que Ele quer te falar. Amém? Teofania. O que é a teofania? O que foi essa aparição de Deus na vida de Moisés? É um despertamento espiritual, uma nova maneira de se ver. Não se tem isso todos os dias, de tempos em tempos. Você tem um despertamento espiritual. No caso de Moisés, foi aos 40 anos de idade que o Senhor leva ele. Mas ele vem ser despertado aos 80 anos. Ele ficou 40 anos no deserto para ser despertado espiritualmente. Facilita para Deus. Não fica 40 anos no seu deserto. Nós estamos no final dos tempos, na colheita final, e Deus quer te usar nesta terra. Deus tem pressa de te usar nesta terra. Deus quer te usar. Nada do que você passou nesta vida será perdido. Tudo tem um propósito de Deus. Se coloca na posição. Se coloca na posição, dá o primeiro passo para o deserto. É dando o primeiro passo para o deserto que você vai de encontro aos propósitos que Deus tem para a tua vida. Não lute com Deus, não bate de frente. Presta atenção na sarça ardente. Deus quer falar com você. Presta atenção no que Deus quer falar com você. Para de bater de frente com o Senhor, para de lutar, para de continuar a querer fazer do seu jeito, da sua maneira. Não é do seu jeito, nem da sua maneira, é do jeito e da maneira de Deus. Deus vai completar os planos e propósitos dele na tua vida. Ele vai criando situações, ele vai te levando, ele vai te empurrando até você chegar naquilo que Deus planejou para a tua vida. Entenda isso. Moisés teve que entender. Amém? Um momento ruim, um sacudir do ninho, colocou Moisés no deserto. Ele perde a sua identidade. Já vivia uma crise de identidade. Não era totalmente hebreu e nem era totalmente egípcio. Olha o que Deus fez na vida de Moisés para ele entender o que Deus tinha na vida dele. Olha o que Deus fez na vida de Moisés. Foi preciso que ele passasse por aquele palácio. Foi preciso que ele fosse criado lá para ele ser um estrategista, um general de guerra, ter estratégias, ser um homem letrado que falava muitas línguas. E depois o Senhor levou ele para o deserto para trabalhar a mansidão, a humildade dele, trabalhar o caráter de Moisés. Amém? A situação de Moisés no palácio já não era boa. E aí ficou muito pior quando ele mata aquele egípcio. Agora Deus sacudiu o ninho de Moisés. Moisés se vê no deserto aprendendo sobrevivência. Sobrevivência.
como achar água no deserto. O Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar a achar água nesse deserto. Você não está sozinho, ele está te ensinando, ele está trabalhando, ele está te moldando, ele está trazendo para fora o teu caráter, a tua essência, o melhor que tem aí dentro de você. Deus sabe qual é a tua essência. Deus conhece aquilo que ele te fez para ser. Deus te conhece. Deus sabe que você é muito melhor do que isso que você se conhece. Porque você foi gerado no ventre de Deus, mesmo antes que você fosse formado. No ventre da tua mãe, Deus já tinha planos e projetos para a tua vida. E os planos e os projetos de Deus para nossas vidas são os melhores, são planos de te fazer feliz, são planos de te fazer prosperar, são planos de você ter vida, ter saúde, ter paz, ter alegria. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Glória a Deus, eu creio que Deus está falando com você. Amém? E Deus deixou Moisés por 40 anos no deserto, nas asas de Jetro. Jetro lhe deu um trabalho. Moisés diz: nunca trabalhei. Toda vez que você entrar numa nova situação, toda vez que Deus te colocar num novo lugar, ou que você entrar num novo trabalho, você tem que chegar humilde. Você tem que chegar com humildade. Por mais que você tenha conhecimento, você tem que chegar com humildade. Amém? Deus colocou Moisés ali para aprender o que era preciso. Então, às vezes, você tem que aprender coisas, por mais que você tenha conhecimento, para você passar de nível, subir de nível, né? Naquilo que para onde Deus está te levando, para outro nível. E se você não aprender, você vai ter que passar pelas mesmas situações muitas outras vezes e repetir várias vezes e várias vezes e várias vezes. Então, facilita para Deus. Facilita para Deus. Deixa Deus fazer de você aquilo que ele projetou para a tua vida. Há momentos na vida que parece que nossas habilidades não servem para nada, nos sentimos fracassados. De repente, tem uma teofania, aparição de Deus. Deus é o mestre do de repente. Isso quer dizer que Deus vai dar uma virada na tua vida, pela qual você nem esperava. Será de repente, imediatamente, vindo do nada, bem direto, e toda a sua vida, pelos próximos anos, está prestes a mudar. Você será tão honrado e vai dizer a Deus: está tudo certo. Você está entendendo o que representa esse deserto na tua vida? O nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus que não abandona seus filhos. O nosso Deus não é um Deus que castiga, não. O nome dele é amor. O nosso Deus é um Deus de amor. Não é Deus de castigo. Eu costumo falar que o crente ele não sofre. Ele passa por processos. Por processos. Deus está te levando para um outro nível. De tempos em tempos, o Senhor nos leva para um outro nível espiritual. E toda vez que o Senhor te levar para um outro nível espiritual, você vai provavelmente passar pelo deserto. Mas o deserto não é lugar de morte. O deserto é lugar de crescimento, amadurecimento e é lugar de teofania, onde Deus vai falar com você. Amém? Foram 80 anos de crise para Moisés. 80 anos para saber quem ele era. Há momentos que você não se identifica com ninguém. Mas essa é a metodologia de Deus. Sabe por quê? Deus te separou para ser um líder. Foi o que Deus fez com Moisés.
Moisés ficou 40 anos, Deus tratando ele no deserto, porque Moisés foi criado para ser um general de guerra. Então, Moisés era bocudo, batia de frente com Deus, queria que fosse do jeito dele, mas Deus mostrou que não era da maneira dele e tratou ele durante 40 anos, porque além dele ter todas as técnicas do general, o Senhor precisava que ele tivesse mansidão. Então, irmãos, Deus precisava que Moisés tivesse mansidão, além de todas as estratégias de um general de guerra. Então, Deus precisava dele paciência, mansidão, tolerância e visão espiritual, porque Moisés iria cuidar daquele povo escravo e fragilizado. Então, quando ele tem aquela teofania na sarça ardente, ali ele entende verdadeiramente a sua verdadeira identidade. Ali ele entende que ele era o líder que Deus preparou para voltar e buscar aquele povo hebreu. Amém? Ali ele entendeu os planos e propósitos e projetos que Deus tinha para a vida dele. Deus estava preparando Moisés para ser um grande líder, né? Usou Moisés para tirar aquele povo de 400 anos de escravidão, né? Onde aconteceu o primeiro e maior milagre ali do Êxodo, que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Olha que maravilhoso! Até hoje é contada essa história de Moisés em todas as nações. Olha que maravilhoso! Então Deus está te preparando coisas grandes para você ser um grande líder. Um grande líder sempre vai passar por muitas lutas, provas, desertos, por muitas situações. Deus vai te ensinar muitas coisas. Então o deserto, ele é didático, é lugar de aprendizado. O deserto é lugar de amadurecimento e crescimento para você ser um grande líder da obra de Deus, para cuidar das ovelhas do Senhor. Olha que maravilha! E vou encerrar aqui para você. Então, o motivo de você estar assistindo este vídeo é porque Deus vai te dar uma teofania na sarça ardente. Deus vai falar com você. Deus vai falar contigo. Aquilo que você está buscando em Deus, Deus vai falar contigo. Você vai ter uma teofania, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo falando com você. Amém? Que maravilhoso isso. É hora de você dar mais um passo para o seu propósito, para o seu destino. Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Mas entenda que tudo isso não é por você. É pelo nome dele. É pelo reino dele. É para a glória dele. Amém? E ele te escolheu como servo. Ele te escolheu como sacerdote da obra. Amém? Ou como serva, como uma grande profeta do Senhor nesta terra. O Senhor te escolheu como uma grande líder. Amém? Estou falando com líderes aqui esta noite. Estou falando, líder não é pessoa grande, não. O Senhor, chegou o tempo do Senhor pegar os pequeninos e preparar os pequeninos para ser grandes líderes da obra do Senhor. Porque muitos que estão em cima dos púlpitos se acovardaram. Se acovardaram. Então o Senhor vai pegar os pequeninos e vai usar os pequeninos para a obra do Senhor. É pelo Senhor que ele está. É por ele, é pelo nome dele, é pelo reino dele que ele está te elevando a outro nível. Está te levando de frente para o teu propósito, porque Deus tem pressa. Tem pressa de você na obra dele para alcançar muitas vidas. Deus vai fazer maravilhas. O seu destino, entenda uma coisa, que o seu destino está no problema, o seu destino está na tempestade, o seu destino está no deserto, o seu destino está na afronta, o seu destino está na enfermidade. Não fuja do seu destino. Não fuja do seu destino. Toda etapa da vida é uma etapa santa, porque Deus está nela.
Tudo que você está passando, até o seu deserto, é um deserto santo, porque Deus está nesse deserto. Se você amaldiçoa a maneira que Deus está te conduzindo, você nunca vai chegar aonde você tem que ir. Amém? Então não murmure, não reclame, passe pelo teu deserto, passe pelas tuas afrontas, passe pelos teus problemas, pelas tuas tempestades, dando glória, glorificando e louvando o nome do Senhor, porque o Senhor tem preparado o melhor dessa terra para você e o Senhor quer te usar nessa terra como grande líder. Amém? Recebe esta palavra do Senhor na tua vida. Eu espero que através desta palavra, em Êxodo 3, o que o Senhor fez com Moisés, possa ter trazido muitas respostas para a tua vida, de muitas coisas que você já passou. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha te capacitar, venha te dar estratégia, sabedoria, que o Espírito Santo de Deus venha abrir a tua visão espiritual, para que você possa ter uma teofania do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, para que você possa ir de frente com o teu propósito, em nome de Jesus, no nome grandioso e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, o leão de Judá, da raiz de Davi, o cordeiro vivo que desceu do céu. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te alcance nesta noite, aonde você estiver, neste momento, que ele possa te tocar grandemente, te trazendo paz, alegria, prosperidade, que ele possa te curar, a tua alma, o teu espírito, o teu coração, que você venha ter os ouvidos abertos para a palavra de Deus e que o Senhor venha te dar uma semana de excelência debaixo da graça e da unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, em nome de Jesus. Um grande beijo. Fiquem com Deus.